Olá, internautas. Agora a Câmara de Vereadores inova e nós também vamos, com frequência, discutir vários assuntos, várias informações do Poder Legislativo de Costa Rica, também na internet, nessa nova plataforma que você pode acompanhar as notícias, enfim, um resumo de tudo aquilo que acontece aqui na Câmara de Vereadores por meio da internet. E nós vamos discutir hoje um assunto que foi tema de debates, de discussões aqui na Câmara de Costa Rica na semana passada. Nós estamos falando de um projeto de lei que abre caminho para a regularização dos lotes doados em 2012, no mandato do ex-prefeito Jesus Queiroz Bairdia. Essas doações elas foram anuladas pela Justiça, decisão judicial que inclusive já transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recurso, buscando uma solução justa, uma solução que traga o mínimo possível de transtornos para aquelas pessoas que receberam um lote. A Câmara de Vereadores aprovou esse projeto, que chegou do Executivo, ou seja, é um projeto de autoria do prefeito Valderi dos Santos Rosa. Bom, inicialmente a gente precisa entender, Everaldo, o porquê que a doação desses aproximadamente 300 lotes de terrenos urbanos, essas doações elas foram consideradas ilegais pela Justiça, ou seja, que desrespeitaram a lei, né? Isso porque foi proposta uma ação popular, é o nome da ação que se dá, lá no ano de 2012, questionando a legalidade, apontando, no caso, irregularidades no processo de doação. Uma dessas irregularidades seria a não aprovação pela Câmara das doações, ou seja, essas doações elas foram feitas sem passar aqui pela Câmara. Como é que aconteceu na prática isso para a gente entender, vereadora Veraldo? Que inclusive é o presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, e por isso foi o nosso convidado para falar com a gente hoje. Pois não, Ademilson, é um prazer estar falando aí para todos os nossos queridos internautas, né? As redes sociais estão sempre em ascensão, né? E o que ocorreu, Ademilson, foi o seguinte: lá no ano de 2012 ainda, o ex-prefeito Bairdi, ele efetuou doações de terrenos, tanto os terrenos do PRODES, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, quanto no Programa de Habitação de Interesse Social. Isso totaliza aproximadamente 300 lotes. Só para a gente entender a diferença é que um é voltado para comércio e o outro é voltado para residência. Exatamente. O PRODES é comércio, né? Exatamente. E o que aconteceu? Na realidade, a legislação eleitoral, quando ele fez a doação, foi exatamente no período eleitoral, né? E em razão disso, entrou-se com uma ação popular, né, como você disse, entrou-se com uma ação popular para que a Justiça determinasse se eram reais, se poderia realmente acontecer ou não aquelas doações. E o que aconteceu? A Justiça aqui em Costa Rica acabou dando ganho de causa para o município. Quer dizer, a doação foi anulada, na realidade foi tornado nula essa doação, né? O município entrou então com recursos para o Tribunal de Justiça, que também entendeu que as doações eram nulas de direito em razão de ser feitas no período eleitoral. Mais uma vez o município entrou com recurso, agora destinado ao Superior Tribunal de Justiça, que também, né, ratificou aquilo que já havia sido julgado no Tribunal de Justiça do Estado. Quer dizer, tornou-se nula essas doações. O que aconteceu agora? Foram 300 donatários, aproximadamente 300 donatários, que estão aí numa situação difícil. E agora, o que vai acontecer? Após muitas conversações, até com o Ministério Público, com a Justiça, chegou-se a um consenso de se fazer um projeto de lei para regulamentar essas questões. E isso é o que foi feito por meio do projeto de lei 1195, que foi aprovado por essa casa agora no último dia 20, na sessão ordinária do dia 20, que foi na sexta-feira passada agora, Ademilson. Certo. Ainda falando um pouquinho dessas irregularidades, como o próprio vereador colocou, portanto, as doações feitas no ano de 2012, eleições para prefeito e vereador, legislação eleitoral. Exatamente. Agora, eu gostaria que o vereador voltasse nessa questão para a gente encerrar essa primeira parte aqui, discutindo a questão das irregularidades, sobre a autorização legislativa para as doações, que de fato não aconteceu. Esse foi um outro problema que veio a acontecer, que veio também a colaborar para que fossem declaradas nulas, né, para que fossem julgadas nulas as doações,
Porque a nossa lei orgânica ela diz que o que acontece? Todas as doações de imóveis precisam ter a chancela do Poder Legislativo. O Poder Legislativo precisa autorizar essas doações. E o que não foi feito. Então foi mais um ponto negativo na doação. O prefeito, na época, ele unilateralmente ele pegou e efetuou essas doações, né? Que não, além de estar no período eleitoral, não houve a chancela do Poder Legislativo naquele momento. Eu tenho aqui, por exemplo, um trecho da decisão do juiz Marcos Abreu, que é juiz aqui em Costa Rica, na comarca de Costa Rica, onde ele diz assim, abram-se as aspas, assim o prefeito, ainda que chefe do executivo, não detém poderes para doar bens públicos sem expressa e específica lei aprovada pelo Legislativo e, em hipótese alguma, no período das eleições. Só para a gente confirmar Exatamente. E fazer com que o nosso internauta, quem nos acompanha, entenda melhor. Outro ponto também que é citado aqui na ação judicial, a questão das doações que não atenderam à legislação municipal. Primeiro, a legislação municipal parece que exige que as doações sejam feitas prioritariamente para pessoas de baixa renda, que a lei considerava, a lei em vigor na época, pessoas com renda per capita, ou seja, núcleo familiar, soma a renda de todo mundo e divide pelo número de pessoas daquela família. Não pode ser, segundo essa legislação, superior a meio salário mínimo, a renda per capita. Segundo a decisão, também superou esse valor em alguns casos. E outro problema verificado, analisando as decisões, é que a legislação municipal da época exigia que as doações de terrenos fossem feitas só com áreas inferiores a 500 metros quadrados. Acima de 500 metros quadrados não se poderia doar. Gostaria que o vereador comentasse também essas outras irregularidades apontadas, vereador. Então, a gente sabe que foram, na minha modesta visão, Ademilson, foi assim, feita muito de afogadilho, né? E por isso até que eu entendo que a Justiça achou por bem anular todas essas doações. Além de que não se observou, num primeiro momento, o que dizia a lei, que era que a habitação de interesse popular deveria ter uma renda per capita máxima, né? Não se observou isso. E outra coisa também foi com relação à questão do PRODES, né? Muitos que adquiriram seus lotes por meio da doação, né, que foram donatários, também não cumpriram aquilo que estava que se encontra previsto na própria legislação, né? Tanto a legislação do município e às vezes até na legislação federal. Então, por isso, eu entendo que foi exatamente por causa dessas questões que a Justiça entendeu por bem que todas deveriam ser tornadas nulas, em razão de que foram vários os vícios que foram encontrados. Foram vários os vícios encontrados nas doações propriamente ditas. Bom, agora feita essa primeira explicação, essa explanação aqui do nosso bate-papo sobre o porquê, então, a Justiça decretou a nulidade das doações. Porque não adianta nada a gente dizer como que vai resolver se muitas pessoas não entenderem por que nós chegamos nesse ponto, né? Agora, de fato, Everaldo, como resolver esse imbróglio? Veja só, se a Justiça, na verdade, declara a doação nula, automaticamente tem que se devolver o terreno para a prefeitura, para o município. Esse é o pensamento, né? Com a anulação do ato, no caso, a doação. Agora, se a pessoa construiu um imóvel, um comércio, a sua casa no terreno, caberia a prefeitura indenizar. Ela pega o terreno de volta, ou pegaria o terreno de volta, e indenizaria pelo que foi construído. Só que isso ia criar um grande problema, um embaraço, porque o que a prefeitura não teria que arcar de indenizações e, principalmente, quantas pessoas teriam que deixar ali, de repente, o sonho da casa própria? O que a Câmara, em parceria com o prefeito, decidiu para resolver essas situações? Eu sei que são várias. A preocupação, Ademilson, ela surgiu desde que nós começamos a ver que a Justiça começou a decidir, mesmo aqui em primeira instância, começou a decidir desfavorável aos donatários, né? Ela decidiu aqui em primeira instância já que havia que se tornar nula aquelas doações.
E eu venho falando ao longo do mandato anterior, gente, nós temos um problema social, não é um problema só financeiro, é um problema social, porque muitas daquelas pessoas que receberam em doação construíram, muitas infelizmente venderam, né? Foram várias as situações, mas nós precisamos resolver a situação, principalmente daqueles que deram o destino certo, seja naqueles que destinaram para a construção da sua empresa, às vezes até do depósito da sua empresa, e aqueles também que é a habitação de interesse social que precisavam naquele momento da casa e construíram, às vezes venderam aí o que tinha para construir a casa, e agora? Né? Em razão disso aqui, a Câmara sentou com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, sentaram na mesma mesa e falaram, olha, vamos criar um projeto de lei para que a gente possa resolver essa questão. Porque não é só, como eu já disse, um problema financeiro, é um problema social. E aí? Aí deu-se origem, então, ao projeto de lei 1195, que eu, particularmente, né, até como presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, achei um projeto bastante interessante, né, que foi aprovado, como eu já disse, que veio para, pelo menos, se não vai agradar 100%, mas eu vejo que vai solucionar de forma justa a situação daqueles que foram donatários e que construíram, e também daqueles que por qualquer meio adquiriram de terceiros que também construíram, né, Denilson? Vamos elencar então as hipóteses que a lei traz aqui para facilitar o entendimento. Vamos lá. Imaginemos a situação da pessoa que ganhou o lote, construiu a casa, no caso residência, ou construiu ali a empresa, o seu comércio. Nesse caso, vai ter que pagar indenização, não vai ter que pagar indenização? Como é que fica essa situação? Quem construiu mora ou tem um comércio? Nessa situação, Ademilson, de maneira não há que se falar em nenhum tipo de indenização, né? Se ele já cumpriu o interstício legal, se ele já cumpriu o tempo, porque havia um certo período para ele receber a doação, receber a escritura, ele vai receber sem nenhum problema, inclusive sem cláusula de reversão. Se não atingiu ainda esse limite, esse prazo, ele vai receber ela com uma cláusula de reversão, se ele ainda se não atingiu aquele prazo ainda pré-determinado. Só explicando que a cláusula de reversão é a possibilidade que o município tem de tomar o lote ou imóvel de volta, caso dentro do período de carência, que são 5 anos, aconteça a venda, não é isso? Exatamente. Em resumo, aquele que foi o donatário, que recebeu a doação, que foi tornada nula, agora com essa lei, que deve ser sancionada nos próximos dias pelo prefeito, né? Com essa lei, com certeza ele pode ficar tranquilo. Se ele adquiriu em doação o terreno, construiu, deu a destinação correta, ele pode ficar tranquilo que ele não vai ter que pagar nada para o município. Só vai ter que provar que em 2012 não tinha outro Exatamente, lote no nome, é outro imóvel no nome. Essa é uma das questões, inclusive, que tem que ficar muito claro. O donatário ele não poderia, de forma nenhuma, em 2012, ser proprietário de outro imóvel. Quando ele recebeu a doação, ele não poderia ser proprietário de outro imóvel. Então esse é o caso de quem mora no imóvel, quem construiu o comércio. Agora, digamos que a pessoa não construiu, ela só fez benfeitorias, que a lei, eu lembro aqui, vi que a lei chama de benfeitorias mínimas, seja um muro, seja a calçada, né? Nesse caso, como é que fica? Tanto na área comercial como na área residencial. Como o projeto é um tanto quanto longo, mas eu preciso dizer o seguinte: se por acaso você é o donatário, você recebeu, não passou para terceiros e você fez as construções mínimas, você vai ter que fazer uma indenização para o município. Que é correspondente ao valor do terreno. Correspondente ao valor do terreno nu, valor de acordo com a tabela de cobrança do IPTU. Maravilha. Né? Porque, como eu disse, ele tem um desconto de 80%, ele vai pagar apenas 20% do valor do... Isso para pagar até 2018. Exatamente. É o desconto. De acordo com o que está previsto na lei. É o desconto, né, Verão? Exatamente, é um desconto. Na lei 1372. Isso, até 2020, se eu não estiver enganado. Exatamente. Até 2018, 80% de desconto e vai diminuindo até 2020. À medida que vai subir. Ok, bom. Então, quem fez benfeitoria mínima, aí indeniza
com base no valor do terreno nu. Exato. Terreno sem nada. Exatamente. É só o terreno. Só o terreno. Que se computa com base na planta de valores para planta de valores para cálculo do IPTU. Uhum. Em relação a ambos, né? Tanto o terreno que foi destinado para a área ou para a construção. Tanto para a área do PRODES, que é o programa que está para a empresa, né, com o comércio e indústria, quanto para a habitação de interesse social, que são destinados ao pessoal de baixa renda. E no caso, aqui nós estamos falando do terreno que está em posse do beneficiário original. Exatamente. Quem recebeu o imóvel ou o terreno no Ele caso de doação. recebeu e continuou com o imóvel dele. E no caso dos terceiros, que adquiriram? Pois Digamos, o cara, ele comprou o terreno de alguém, do beneficiário original no caso, e está na posse do lote. O que acontece com ele? O que está na posse? Se ele comprou o imóvel e construiu, e se ele comprou o imóvel e construiu, e está residindo no imóvel, ele também vai receber. Mas ele também vai ter que pagar a doação, pagar o valor da doação, como eu disse anteriormente, né, de acordo com a planta de valores do IPTU, né, também com a redução. Ele vai ter direito à redução para 20% do valor. Maravilha. Então essa aí é uma possibilidade que, assim, a gente fez o possível nesse projeto de lei para que conseguíssemos eliminar esse problema social que se criou em razão de se ter tornado nulas as doações de 2012. Eu vejo aqui que não tem direito a desconto quem é terceira pessoa que comprou o terreno doado, né? E que não construiu nada. Só construiu construções mínimas, né? Isso, muro, calçado. Exatamente. Aquele que construiu, ele comprou. Eu recebi o terreno e passei para qualquer uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ele foi lá e fez um muro e, de repente, uma calçada. Uhum. Ele pode ficar com o terreno, vai receber a escritura sim. Mas não tem direito a desconto. Mas ele tem que pagar a indenização pelo valor da planta do IPTU e sem qualquer desconto e sem parcelamento também. E com cláusula de reversão. Exatamente, com cláusula e obedecida à cláusula de reversão. Inclusive obedecendo a situação dos lotes lá de 2012. Ele não pode, naquele momento lá em 2012, ele não poderia ser proprietário de outro imóvel. Em todas as situações. Em todas as situações, tem que se observar que em 2012 ele não poderia ser proprietário de outro imóvel, nesse caso, um imóvel urbano. Então a gente verifica aqui, Everaldo, que no caso da empresa, o terreno foi adquirido por um terceiro, ele tem direito a desconto. Como também é o caso da área residencial. Terceiro não reside. Aqui a gente fala empresa construída, exatamente, área comercial. O terceiro que não construiu, que não tem empresa funcionando. No caso da área residencial, se considera, para esse efeito aqui, estar morando ou não estar morando. Exatamente. O terceiro. E no caso da indústria, a empresa tem que estar funcionando. Né? O terceiro que não mora tem direito a desconto. Como é que é? É o terceiro que não mora e ele não tem direito ao desconto. Né? Exatamente. Aí, se ele não mora no imóvel, ele é o dono do imóvel. E não reside no imóvel, mesmo que tenha conta, ele não tem direito à redução. Eu vejo aqui, por exemplo, tem direito ao parcelamento, pode parcelar, mas não pode descontar. É o valor integral. Exatamente. Perfeito. Se ele é o terceiro, né, porque ele comprou de alguém que recebeu em doação do município, ele construiu, mas ele não mora no imóvel. Nesse caso, ele vai receber a escritura. Mas para isso ele vai ter que indenizar o município. Certo, eu vejo. Ele não tem direito à redução, mas tem direito ao parcelamento. Vamos voltar aqui, esquecendo um pouquinho da área comercial. Duas hipóteses. Terceira pessoa, que não mora, mas tem imóvel construído. Terceira pessoa, não mora, mas só tem benfeitoria construída. Consegue entender, Everaldo? Na área residencial, não está morando, mas ele construiu uma casa. Sim. O outro é terceiro, comprou de alguém. Não está morando, mas só tem benfeitoria construída. Os critérios mudam também, né? Aqui, parcelamento, quem mora, quer dizer, quem mora não, quem tem casa tem direito de parcelar, sem desconto. Mas quem só tem benfeitoria mínima construída não tem direito a desconto e nem parcelamento. Tem que pagar o valor integral. Pagar o valor de acordo com a planta de valores do IPTU. Certo. Agora, a última situação, a última hipótese. Não tem benfeitoria construída, não construiu imóvel, casa, nenhum tipo de residência. Só tem o terreno lá. Nem mesmo empresa. Nem mesmo empresa. O que acontece nesse caso? Nesse caso, não tem o que fazer. O município vai pegar de volta o terreno, vai
não tem qualquer tipo de negociação. Se ele não construiu nem as construções mínimas necessárias, nem muro, nem calçada, pode ter certeza que o município vai ajuizar uma ação aliás, nem vai ajuizar, porque, na minha visão, porque já foi declarada nula pela justiça, né? O município simplesmente vai entrar com uma reintegração de posse. No meu modesto entendimento, o município vai entrar com a reintegração de posse. O proprietário simplesmente, o donatário, ele perdeu. Ou o donatário é aquele que adquiriu e não fez nada, né? Ele vai perder esse imóvel. Para nós encerrarmos, é importante destacar também que esse projeto ele não chegou ao acaso na Câmara e também não passou aqui ao acaso. É um projeto que me parece foi amplamente discutido, pensado e estudado. E o Executivo e nem mesmo a Câmara tem interesse, na verdade, tem interesse nenhum de prejudicar as pessoas. O projeto então, foi uma forma de cumprir a decisão judicial. O projeto foi muito discutido e eu achei até assim muito bacana, porque todo mundo estava imbuído do mesmo sentimento, o sentimento de resolver essa situação, né? Havia, quando o projeto veio, inclusive do Poder Executivo, alguns momentos em que dava possibilidade de dupla interpretação, inclusive nós apresentamos uma emenda modificativa mudando um pouquinho o texto para clarear melhor o que queria dizer aquilo na lei, para ficar uma linguagem bem simples de qualquer um da população, mesmo que não entenda de legislação, entender o que quer dizer aquilo lá. Então, o projeto foi, de certa forma, foi amplamente discutido e ele veio para realmente resolver essa questão, que eu entendo uma questão social que se criou em Costa Rica, em razão, infelizmente, de lá em 2012 o prefeito não ter observado o que dizia a lei naquele momento, né? Então, em razão dele não ter observado o que dizia a lei eleitoral, o que diz a lei eleitoral, e ter efetuado exatamente no período eleitoral essas doações que veio a causar esse problema social que agora, com certeza, o prefeito sancionando esse projeto de lei vai resolver. Tenho certeza que os costarriquenses, aí, o pessoal que nos vê aí pelas redes sociais, pode ter certeza que o objetivo da Câmara Municipal e do Poder Executivo, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, de certa forma falando, o nosso objetivo é resolver o problema. Porque nós sabemos que aqueles que, principalmente, o Ademilson, aqueles que, puxa vida, receberam o terreno, a duras penas fizeram as suas construções, né? E em algum momento até mesmo aqueles que não foram beneficiados pela doação, mas que tinham vontade de ter a sua casa própria, comprou de repente o terreno de outro, mas com o objetivo de construir a sua casa ou mesmo a sua empresa, e fizeram isso, que está utilizando, então foi feito com essa vontade, na vontade de realmente ter a sua casa própria. Então nós precisamos de resolver essa questão, e é isso que esse projeto veio para fazer. A decisão judicial que declarou nulas, né, as doações efetuadas lá no ano de 2012, essa decisão judicial, válido dizer, já transitou em julgado, significa que não mais cabe recurso, portanto é aquela fase do cumpra-se, não dá mais para se discutir, né? Exatamente. E a matéria que foi votada pela Câmara, no caso o projeto, agora depende da sanção do prefeito Valdeli, para que ela de fato vire lei. Agora, é importante fazer uma diferença, né? E muitas pessoas vão ter algumas dúvidas, como eu, o momento de procurar sanar essas dúvidas na Câmara, mas também, eu imagino, no próprio Executivo, na própria Prefeitura. Eu entendo até porque a nossa lei orgânica, Ademilson, ela fala que as doações têm que ser precedidas de autorização legislativa. Nós aprovamos aqui a possibilidade dele fazer as doações. Vai ter que nominar quem vai receber. Agora, a medida, é lógico que o prefeito tem todos esses nomes lá na mão, até porque fazia parte de uma ação judicial. Todas essas ações, todas essas pessoas que foram beneficiadas, e até mesmo aquelas que hoje estão aí de posse do imóvel, elas vão ser convocadas, né, a vir aqui apresentar toda a documentação, todas as suas situações, e atendido o que está disposto no projeto de lei, que é o pagamento, a indenização que está prevista, né? A partir daí o prefeito, de forma, ou seja, de forma coletiva ou de forma individualizada, ele vai estar encaminhando aqui para a Casa Legislativa as autorizações para que a Câmara possa estar autorizando aí a escrituração nome por nome, inclusive é uma exigência inclusive do Ministério Público, que
a Câmara Legislativa, né, que é a Câmara Municipal de Vereadores, esteja autorizando todas as doações por meio de lei. Resumindo, quem está nessa situação aqui, receber um terreno desse, não precisa ficar desesperado e correr para a prefeitura. Vai ser comunicado no momento oportuno. Eu entendo, né? Até porque eu vejo assim, que muito provavelmente, por se tratar aí de praticamente 300 donatários e 300 interessados, o Poder Executivo Municipal, aí, por meio do setor próprio, ele vai estar convocando aqueles interessados para que venham até a Prefeitura Municipal e estar regularizando a sua situação. Né? Não precisa de fazer toda aquela correria. Bom, agora aprovou a lei, vamos correr para resolver. É claro que as pessoas nós não podemos coibir ninguém, né? Ninguém pode coibir ninguém de vir aqui na prefeitura, vir aqui na Câmara para tirar as dúvidas, receber as informações de repente mais detalhadas para o caso, porque cada caso é um caso, né? Então, para cada caso vai haver uma resolução, uma forma diferente de se tratar. Muito bem, esse é o vereador Averaldo Barbosa da Costa, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final aqui da Câmara, conversando com a gente a respeito da aprovação desse importante projeto de lei que abre caminho para a regularização desses quase 300 lotes doados em 2012 no mandato do ex-prefeito Jesus Queiroz Baird, cujas doações foram anuladas, né, declaradas nulas pela Justiça, e agora a Câmara, junto com o Executivo, busca essa regularização. Algo mais que deseja acrescentar, Averaldo? A gente agradece. Só agradecer a compreensão dos internautas, né, e daqueles que são os grandes interessados, inclusive, aqueles que estão aguardando ansiosamente, dizer que a Câmara está sempre de portas abertas. Nós sabemos aí o tanto que o pessoal está ansioso para receber essas escrituras. Pode ter certeza que a Câmara, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Ministério Público, o Poder Judiciário não quer em nenhum momento criar problemas para ninguém, prejudicar ninguém. O que foi feito foi exatamente com o objetivo de cumprir o que está na lei, né? De sanar um problema, um descumprimento da lei. Para isso nós estamos tomando um monte de medidas, e essa foi a medida que veio agora, a última medida, a aprovação do projeto de lei 1195, aprovar para que a gente possa de vez solucionar esse impasse aí que se criou, esse problema social que se criou com essas doações tornadas nulas já lá pela Corte Máxima, nesse caso pelo Superior Tribunal de Justiça, né? É uma situação nova, inclusive, né? Eu quero parabenizar, inclusive, o presidente dessa Casa de Lei por estar tomando essa iniciativa, né, aí com o Ademilson, para fazer agora esse novo jeito de comunicar com a população, que são as redes sociais, né? E isso está de parabéns ao Ademilson e toda a equipe aí da mesa diretora da Câmara Municipal. Muito obrigado, e a gente volta a qualquer momento, sempre que informações importantes, projetos interessantes para a comunidade forem discutidos aqui no Poder Legislativo de Costa Rica, no nosso novo espaço de comunicação com você, internauta.